Oi pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Litoral. Hoje é 25 de julho, dia de um profissional fundamental no nosso cotidiano, o motorista. O repórter Valentim Cardoso e o cinegrafista Alexandre Rodrigues deram uma volta pelo centro de Santos e conversaram com algum desses profissionais. Sabe aquele profissional que te leva onde você precisa? Que às vezes se estressa no trânsito, mas chega no destino? Isso mesmo, 25 de julho é o dia do motorista. Seja de ônibus, táxi ou até mesmo carro de aplicativo, o veículo pouco importa. O que tem valor mesmo durante o trajeto está entre o banco e o volante. É uma honra, né? Fazer o que a gente gosta. Para mim é excelente, é ótimo, me sinto bem. Eu me sinto trabalhar muito bem com o meu trabalho, entendeu? Por isso que eu escolhi essa profissão para mim. Já fui empregado, hoje em dia o carro é meu, eu trabalho para mim mesmo. Elvis é um dos motoristas de táxi da Praça dos Andradas e fala com orgulho da profissão. Hoje, como estou sabendo que o dia é importante, eu me sinto gratificante por ter essa profissão que eu estou exercendo hoje. Feliz Dia do Motorista, pessoal! Essa data é dedicada então a São Cristóvão. Vou até abrir aqui algumas informações na tela do meu celular. Então, conta-se que São Cristóvão evangelizava pessoas enquanto servia como ponte, carregando-as de um lado ao outro de um rio. E assim a data foi escolhida e adaptada para celebrar o trabalho daqueles que passam parte do dia atrás do volante e servindo as pessoas. 12h48, em homenagem aos motoristas. Vamos conferir então as condições das estradas. Então, me acompanhem no telão, vamos ver como está o sistema Anchieta Imigrantes nesta terça-feira. A operação em vigor é a 5x5, isso significa que todas as pistas da Anchieta Imigrantes estão liberadas para o tráfego de veículos nesta terça-feira. Eu vou aproveitar este momento também para abrir as redes sociais da Ecovias para informá-los que na Cônigo Domênico Rangoni, sentido São Paulo, então na pista sentido São Paulo, tem um pouquinho de lentidão entre o quilômetro 252 e o quilômetro 255 devido a obras. Então essa informação de agora a pouco aqui das redes sociais da Ecovias. Um pouco mais cedo havia um pouquinho de congestionamento na Via Anchieta, do quilômetro 12 ao quilômetro 10, pertinho já da capital, devido ao alto fluxo de veículos. Isso aí é um movimento normal, né? A chegada a São Paulo ali pela Anchieta, ali na região de São Bernardo do Campo, Diadema, às vezes o trânsito acaba ficando meio encrespado por ali, mas, segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, está tudo bem tranquilo nesta terça-feira. Vamos trocar de tela? Vamos ver como está a condição de Balsa hoje, nesta terça-feira ensolarada e muito bonita aqui no nosso litoral. Travessia entre Santos e Guarujá, 30 minutos de espera em Santos, 30 minutos de espera do lado do Guarujá. São 7 embarcações fazendo a operação de travessias entre os dois municípios. Tem um pouquinho de fila, tanto na alça de acesso no Guarujá como em Santos. Olha só essas imagens, então, filas grandes, mas, segundo o Departamento Hidroviário, o motorista espera 30 minutos para fazer a travessia. Vamos para outra região aqui do nosso litoral, travessia entre Bertioga e Guarujá, canal de Bertioga ao fundo aí para você. 20 minutinhos de espera para o motorista em ambos os municípios, são 2 balsas operando essa travessia. Indo para o litoral norte de São Paulo, travessia entre Ilhabela e São Sebastião. 30 minutos de espera em São Sebastião e também 30 minutinhos, mais conhecida como meia hora, em Ilhabela. 6 balsas operando a travessia lá no litoral norte de São Paulo, entre São Sebastião e Ilhabela. As informações das travessias de balsas se encontram no site do Departamento Hidroviário de São Paulo. Acesse o dh.sp.gov.br e as informações do sistema Anchieta Imigrantes, da Cônigo Domênico Rangoni, da Padre Manuel da Nóbrega, estão nas redes sociais da Ecovias. 12h51 e a situação ficou um pouco complicada hoje cedo. A gente fez até algumas imagens, a nossa equipe, na verdade, fez essas imagens na entrada de Santos. Vamos dar uma olhadinha então? Essa é a rodovia Anchieta na altura de Cubatão. Apesar do sol, do tempo bom, né? Geralmente o trânsito fica complicado quando chove. Hoje o trânsito travou na divisa entre os dois municípios e na entrada de Santos também estava bem complicado. Isso aí é a Avenida Martins Fontes, ali na altura do Chico de Paula. O trânsito ficou completamente parado durante alguns minutos. Isso por causa de um acidente.
um pouco mais cedo no elevado Aristides Bastos. Aí esse acidente causou essa enorme dor de cabeça para o motorista que estava seguindo sentido centro, sentido praia, aí na entrada de Santos. Isso aí, continuamos. Opa, sim, agora sim, temos a Aristides Bastos já com o trânsito liberado depois do acidente. Tudo transcorrendo normalmente agora. 12h52. E hoje também é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A data foi criada pela ONU em 1992. Para falar sobre esse dia e também sobre assuntos agregados a esse tema, eu converso com Rafaela Correia, que atua na seleção de executivos na Odgers Branson Brasil. Ela está online com a gente. Boa tarde, Rafa. Opa, a gente está sem o sinal de áudio dela. Vamos ver se a gente recupera. Consegue, Davidson Carlos? Vou pedir mais uma vez para você falar novamente, Rafa, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Funcionando? Perfeito, Rafa. Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Obrigado pelo espaço aqui para falar de um tema tão importante. Rafa, realmente é um tema super importante, mas eu gostaria de conversar com você a respeito da sua experiência profissional, da sua experiência e pessoal, inclusive. Você também, mulher negra, batalhadora, você tem uma trajetória de profissional bem interessante. Eu queria que você compartilhasse essa história para o pessoal que está assistindo a gente em casa. Claro, com muito prazer. Eu acho que é por isso que eu sou uma das ativistas quando a gente fala sobre o tema de diversidade, de mulheres em cargos de liderança, porque eu sou uma das grandes brasileiras aí que veio do histórico de periferia, de pais que não concluíram o ensino médio, né? Meus pais feirantes, eu fui criada pelos avós, porque os pais têm que trabalhar, e eu tive a oportunidade, e ainda assim me considero muito privilegiada por terem me dado o tempo, porque quem é da periferia sabe, você ter tempo para estudar é já um privilégio, né? Para poder me dedicar aos estudos, fazer uma faculdade. Eu sou a primeira geração de graduada da minha família, né? Então eu consegui realmente romper barreiras aí, e hoje estar na 6ª maior consultoria global de recrutamento e seleção de soluções de RH, ajudando pessoas a também alcançar esse patamar aí, né? Então, a minha história, ela vem de muita superação, muita resiliência, vem de não conseguir enxergar pessoas que me inspiravam dentro de casa do ponto de vista corporativo, né? Mas ainda assim tive bons exemplos de liderança, de empreendedorismo, com os meus pais cuidando ali da sua barraca de banana, né? Feirantes, então. E então é uma história de muita superação para chegar até aqui e agora ajudar a abrir portas para outras pessoas que estão na mesma condição que eu estava anos atrás. E como é que, além das experiências profissionais, né, e pessoais, esse teu trabalho, essa tua carreira, ela pode inspirar, né, e ser uma referência para outras mulheres que desejam avançar em suas carreiras. Conta um pouquinho a respeito disso. Como que as pessoas podem agregar essa história sua, né, de avanço, né, de estar hoje numa carreira bem bacana? Como é que essas pessoas que hoje estão num patamar, vamos dizer assim, um pouco abaixo, querem crescer? O que elas podem seguir? Que rumo elas podem tocar para que consigam crescer na carreira? Eu acho que o principal ponto, uma coisa que eu sempre me perguntava é o que eu sei e o que eu não sei. O primeiro ponto é você sempre se considerar um copo vazio, né? Então, eu não sei de muita coisa, estou aqui para aprender. Então, ter essa habilidade que a gente fala que é de ser curiosa, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Então, a curiosidade me ajudou, curiosidade associada com a humildade, me ajudou a conquistar o que eu tenho hoje, né? E eu continuo tendo essa competência para aprender cada vez mais. Eu nunca me considerei um copo cheio. Então, eu acho que um outro ponto as pessoas, elas costumam colocar a gente num lugar de coitadismo, de vitimismo, e essa bandeira eu nunca aceitei. Então, eu sempre me considerei uma pessoa que, tá bom, eu não tenho a melhor faculdade, aliás, eu nem tinha nessa formação acadêmica, eu posso não saber como é que funciona exatamente uma organização, um mundo corporativo, porque eu não tenho essas referências dentro de casa, mas eu tô aqui agora, né, então eu quero saber como é que funciona. Então, acho que
para sair do estado atual para onde você quer, envolve estudo, resiliência e uma atitude muito ativa, muito proativa. Então, é sim receber muitos nãos, é saber lidar com essa frustração dentro para ser uma força motora para poder ir atrás e conquistar esse seu espaço, se é o que você quer, né? Então, é ir atrás, é ter vontade, é com estudo e se permitir aprender mesmo com todos os erros que vão acontecendo ao longo da trajetória, porque isso é comum para qualquer pessoa. Rafa, a respeito do capital humano, das pessoas que são contratadas, trabalham, são colaboradores de muitas empresas, como é que você vê a diversidade dentro dessas empresas, principalmente aqui no Brasil? Ainda é um tema muito sensível, né? Quando a gente olha pesquisas recentes sobre diversidade na liderança, o número é extremamente baixo. Se fala cada vez mais, então, sem dúvida, tivemos muitos avanços nesse tema. Existem propostas das empresas com relação a quantificar mesmo quantas pessoas existem em cargos de liderança e colocar diversidade para poder balancear isso. Mas existem diversos recortes, né? A gente fala muito sobre o racismo estrutural, que é onde existe a perpetuação de pessoas brancas dentro de cargos de liderança, e aí as iniciativas para cargos de diversidade acabam acontecendo para níveis que eles chamam de liderança, mas é um analista sênior, o líder e por aí vai. Então ainda tem um caminho muito grande a ser trilhado, sem dúvida, e aí eu acho que um ponto positivo é que são pesquisas de empresas renomadas, então de grandes consultorias que saem, né, grandes censos que saem, e mostram que ainda tem muito trabalho a ser feito. Porque, acredite ou não, ainda em algumas empresas, quando eu vou fazer a seleção, eu ainda escuto, não, mas aqui é difícil achar pessoas em cargos de liderança, então é melhor a gente focar no que tem, eu vou contratar somente por habilidade, esquecendo que a habilidade pode ser desenvolvida, né, assim como um conhecimento técnico. Então, eu ainda vejo que existe um espaço muito grande, principalmente quando a gente fala de mulheres negras, né, se fala mais de iniciativas de equidade de gênero, mulheres em cargos onde homens também já ocupam, mas o recorte de mulheres negras em cargos de liderança é ainda inferior. Ainda tem muito espaço para desenvolver, sem dúvida. Mas existem iniciativas para isso, né? Principalmente para incluir mulheres negras nesse mercado, né? Exatamente. Existem iniciativas, e esse é o lado positivo, né? De novo, eu vou trazer alguns exemplos aqui que são super legais, né? Eu trabalho exclusivamente com o mercado da nova economia. São startups, fintechs, empresas digitais. E as empresas, essas em especiais, criaram áreas de diversidade para poder trazer pessoas, e não só trazer, mas trabalhar no acolhimento dessas pessoas. Porque não adianta você trazer uma pessoa que não tem esse histórico, né, de uma boa formação, de um bom tempo de estudo, e colocar ela ali num cargo de liderança, ela simplesmente não vai performar. Então, as empresas criaram áreas exclusivas, inclusive para recrutamento de diversidade, para ajudar num recrutamento mais inclusivo. Isso envolve desde identificar onde essa pessoa cai no processo de entrevista, de repente o gestor tem um viés inconsciente, né, tem um olhar ali que não é muito legal e não sabe disso, não verbaliza isso, então tem uma área externa do RH que está apoiando para garantir que essas empresas consigam contratar pessoas, não só contratá-las, mas desenvolvê-las dentro desse ambiente para poder realmente ter essas pessoas, talvez no médio prazo, já em cargos de liderança. Então, se vê cada vez mais iniciativas nesse sentido. Com certeza. A gente está falando assim no ponto final, vamos lá na esteira final, mas eu acho que é fundamental, claro, esforçar a base. E a base está na educação, né? Um problema crônico do país, então, equidade na educação de todos, negras, pretos, amarelos, japoneses, o que for, tem que ter educação igualitária para todos, certo? Exatamente. Educação é a base de tudo, na verdade, né? É o que eu falei no começo da nossa conversa. Eu tive o privilégio de estudar, e aí isso foi alimentando uma mente curiosa. O que a gente faz hoje no processo de seleção para ser diferenciado de uma pessoa que veio de um outro histórico é tentar traduzir desse gerente que está contratando qual que é a competência que ele busca. Então, vou dar um exemplo aqui. Ele quer uma pessoa que tenha intercâmbio, que tenha vivência fora do país. Por que ele quer isso? Porque ele quer uma pessoa que seja curiosa, uma pessoa que se adapte a diferentes situações. Mas eu consigo, então, explorar na entrevista, no recrutamento, essa mesma pergunta, esse mesmo fator de uma pessoa que não teve vivência fora do país, mas também conseguiu se adaptar e ela vai trazer essa experiência por meio das vivências que ela teve. Então, é traduzir o que o gestor quer
competência e buscar essa competência em outros formatos, outras trilhas de carreira, entende? Então isso tem dado muito certo. Perfeito, Rafa. Obrigado pela sua participação. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas é um assunto muito interessante, muito bacana, a exceção das pessoas negras, as mulheres, os homens, mas, claro, fundamental, educação. As pessoas precisam estudar e o Estado, o governo tem que dar essa qualidade, tem que dar esse serviço essencial para que o país ande, não é? É isso mesmo. Obrigada pelo espaço. Estou à disposição. Perfeito, Rafa. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Litoral de hoje. Obrigado, viu? Bom, a participação da Rafaela Correia, que trabalha na Odgers Branson Brasil. Pois é, uma baita empresa, uma das maiores empresas de seleção de executivos do mundo. Daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 13 horas, 2 minutinhos. Vamos às informações do portal Costa Norte. Então, vamos voltar ao telão para conferir então as manchetes, algumas manchetes de hoje do portal Costa Norte. Homem é detido após utilizar cartão falso para comprar R$2.000 em bebidas lá na cidade do Guarujá. Então, o grupo especializado da GCM, né, o ROMU, localizou esse suspeito e recuperou os produtos furtados em uma adega. Olha só então a imagem que temos aqui, um porta-mala completamente cheio de bebidas, e esse suspeito já possuía passagens anteriores pela polícia por estelionato e receptação. Tá então esse caso na cidade do Guarujá. Vamos a outro destaque. Surfista experiente sofre acidente fatal na Praia do Tombo. Marcelo Coelho foi retirado do mar por banhistas já sem vida e apresentava grau 6 de afogamento. O Marcelo tinha 62 anos, era experiente, sempre surfava aí nessa praia, a Praia do Tombo, lá no Guarujá, e infelizmente acabou morrendo após um acidente dentro do mar. Enfim, está havendo uma apuração, ainda não se sabe literalmente a causa, mas a notícia é que o Marcelo acabou falecendo, e isso acabou comovendo toda a comunidade ali da Praia do Tombo, né? Tem muitos surfistas, então esse aí é um destaque aí do portal Costa Norte. Mais uma manchete de hoje, temos mais uma. Mega Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$70 milhões. Opa, então as lotéricas estão abertas até às 18 horas, o pessoal pode fazer a aposta mínima é R$ 4,50, tem que acertar 6 dezenas, essa é a tarefa complicada. Se acertar, 70 milhões aí para sua conta. Mais informações, acesse costanorte.com.br. O Mi 4 e uma pesquisa apontou que em junho houve alta nas vendas e contratos de locação de imóveis aqui na Baixada Santista. O mercado imobiliário da Baixada Santista segue na contramão do atual cenário nacional. De acordo com pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, somente no mês de junho, se comparado com o mesmo período do ano anterior, houve alta de 41,95% nas vendas e alta de 30% no volume de contratos de locação assinados no período. Para chegar a esse resultado, foram consultadas 29 imobiliárias das cidades de Bertioga, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos e São Vicente. Do total de vendas, 15,2% representam casas e 84,8% apartamentos. Houve uma valorização no mercado da região, claro, em média, né, falando aqui de todas as cidades da Baixada Santista, houve um aumento, mas principalmente em Bertioga. O seu metro quadrado ficou muito mais valorizado justamente por conta dessa questão da escassez. Quanto maior a demanda, sem dúvida, maior o preço se valoriza. A maioria das casas vendidas em junho tinha valores de até R$250 mil, 2 dormitórios e área útil variando de 50 a 100 metros quadrados. Já quanto aos apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$300 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de até 100 metros quadrados. Ainda segundo a pesquisa, a faixa de valor de aluguel mais escolhida na Baixada Santista foi de moradias que variam de R$2.500 até R$3.000.
Aluguéis anuais hoje em Bertioga, você vai encontrar aí na faixa entre R$ 2.500, R$ 3.000, porém são apartamentos menores, devido ao quê? Justamente essa escassez. Já apartamentos para compra, aqui nessa região especificamente onde nós estamos, do Sesc até o centro de Bertioga, hoje é muito difícil já encontrar apartamentos na faixa de 250, 300 mil reais. Hoje, de fato, um preço médio, se eu pudesse estipular hoje, seria na casa dos 450, 500 mil reais, apartamentos de 2 dormitórios com suíte, um pouco mais próximos da praia. E quanto mais longe da orla, com certeza o preço vai diminuindo um pouquinho. Mas ainda assim, tudo está muito valorizado realmente em Bertioga. E ainda quem quiser investir em Bertioga, existe uma boa janela de oportunidades e, sem dúvida, quem colocar o seu real aqui em Bertioga vai com certeza lucrar muito mais. Tá salgado. Seja em Bertioga, seja em Santos, São Vicente, enfim, tá bem salgado os valores. 13 horas 7 minutinhos, bora conferir os destaques do Viver em Santos e região. Começamos com o caso de um carro que capotou na Avenida Francisco Glicério com o Canal 3 em Santos nessa segunda-feira. Esse é o bairro da Encruzilhada, tá aí imagens para você. Esse acidente ocorreu por volta das 2 da tarde de ontem. O SAMU foi até o local, mas a vítima se recusou a ser levada ao pronto-socorro. Tá aí equipes também da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de Santos, Polícia Militar, todos foram chamados, mas parece tudo ok com o motorista. O motorista não se machucou e não quis ir ao pronto-socorro. 13 horas e 7 minutos e na noite de domingo, uma cobra coral foi encontrada por um morador de São Vicente, na Avenida Newton Prado. Tá aí então esse mais um destaque do Viver em Santos em região para você. Esse morador achou o animal no quintal de casa, né, e colocou o bicho dentro de um balde até que a guarda municipal chegasse. Por não conter ferimentos, a cobra foi solta numa mata fechada e foi levada em segurança ao seu habitat natural. Mais esse destaque aí do Viver em Santos. E tem um novo episódio do podcast A Política de Tudo. A convidada deste episódio é a secretária de Desenvolvimento Social de Santos, Audrey Cleis. Estou nos abrigos, passo meu domingo à noite no abrigo, passo meu feriado dentro do abrigo. Isso sim é transformação. Isso sim muda realidades. Não é ir para internet fazer post com escritas para ganhar views, curtidas. O que transforma e salva a vida das pessoas é você estar lá para encontrar meios, maneiras, ferramentas para realmente fazer com que essa pessoa entre nos equipamentos, que a gente conheça as necessidades, que a gente faça uma reflexão para que caminho aquela pessoa precisa ser encaminhada, qual é o curso de capacitação que vai salvar aquela pessoa e reinseri-la no mercado de trabalho. Por vezes, um prato de comida, logicamente que vai fazer a diferença naquele momento para aquela pessoa, mas e depois? E esse depois que a gente está intensificando, fortalecendo, fazendo com que essa pessoa tenha o seu documento de identidade, o seu CPF, a regularização do título de eleitor, fazer com que essa pessoa tenha a baixa no certificado de reservista. Quem é que consegue um emprego sem esses documentos? Quem consegue acessar um equipamento público, seja no âmbito federal, estadual, municipal, para entender uma situação, por exemplo, de aposentadoria? Ou as pessoas esquecem que essas pessoas que estão em situação de rua hoje têm uma história guardada, já viveram uma vida, já participaram de empresas, comércios, tem um histórico em cada lugar deste que eu falei, pode ter uma aposentadoria garantida, mas como uma pessoa dessa vai acessar um serviço desse? Nós proporcionamos isso. Pessoal, essa fala aí da Audrey Cleis deu o que falar, inclusive bombou nas redes sociais. Esse recorte foi para o Instagram do Viver em Santos, gerou muito comentário, não só no Instagram, como no Facebook. Aliás, no facebook.com/Viver em Santos e região tem o episódio completo. E o podcast também está nos principais tocadores de podcasts que você encontra aí nos navegadores da internet, da rede mundial de computadores. E claro, os flagrantes da nossa região, das outras cidades, estão no Viver em Santos e região. Acesse no Instagram o @Viver em Santos e região. Esse também está no Facebook. 13 horas e 11 minutinhos, veja a seguir o quadro Visão Estratégica, Marketing com Marla Souto e o Bazar Solidário que ocorre na cidade de Bertioga, lá na Riviera de São Lourenço. Não sai daí, a gente volta já já.
Muito bem, 13 horas 14 minutos de volta com o Jornal Litoral, sempre ao vivo para você. Participe do nosso jornal, mande sua mensagem de texto pelo WhatsApp 1399 96666. Nossa, toda vez eu me perco para fazer esse GC aqui embaixo. 1399-6666. Mande seu recado, mande sua sugestão de pauta pra gente. E a Fundação 10 de Agosto, organização sem fins lucrativos, com 30 anos de atuação em Bertioga, está realizando o primeiro Bazar das Alamandas. Trata-se de evento beneficente, dirigido a moradores e visitantes da Riviera de São Lourenço. A Fundação 10 de Agosto realiza até o final deste mês o primeiro Bazar das Alamandas, um evento beneficente que tem o objetivo de apoiar as ações e projetos promovidos pela entidade, como os cursos gratuitos de música e também profissionalizantes. Quem visitar o evento realizado na sede da Fundação, aqui na Riviera de São Lourenço, vai poder comprar peças de roupas, acessórios, artigos para casa e muito mais. Tudo isso por preços acessíveis. Estou aqui no evento mais uma vez. Na verdade, já faço esse evento há 12 anos para cooperar junto com a Fundação, que é uma... É tudo de bom para a cidade. Então a gente faz esse evento beneficente aí para agregar recursos para que a cidade venha a crescer e que tenha também um atrativo aí para as férias. Então esse bazar é um dos meios que a gente tem de arrecadar fundos para a continuidade das aulas. Tanto nas aulas de música, como nós temos as oficinas, quanto as de esportes, como o jiu-jitsu, os profissionalizantes, que são de informática, tem de corte e costura, temos curso de culinária, de cozinha, né? E são atividades como essas que ajudam a arrecadar esses fundos. A gastronomia também é um dos principais destaques. De trucks, restaurantes e outras opções estão presentes no bazar para oferecer aos visitantes as mais variadas opções de comidas. Além de muita comida boa e várias opções de roupas, quem visitar a sede da Fundação 10 de Agosto até o dia 30 de julho vai poder curtir até música ao vivo. Eu tô gostando muito, tem uma variedade de coisas muito grande para as mulheres, principalmente, para compras. Tem um lugar, um espaço legal para você vir, poder ouvir uma música, comer, jantar, tem um restaurante. Então tem muitas coisas para mulheres que gostam de comprinhas, bolsas, várias bijuterias diferentes, eu acho que é super válido. E, além de tudo, a gente está ajudando a Fundação e fazendo uma boa ação. Tem boa música aí, pessoal. Quiser aproveitar, até o dia 30 de julho. Aliás, final de semana chegando aí, 27 até o dia 30 de julho, esse bazar lá na Riviera de São Lourenço. Não pode perder, né? 13 horas e 17 minutos, está na hora do nosso quadro Visão Estratégica Marketing. E hoje, nossa, minha voz até falhou. E hoje nós vamos falar de marketing social. Boa tarde, Marla Souto, como vai? Boa tarde, tudo Thiago, bem? tudo bem? Maravilha, tudo certo. Seja bem-vindo novamente ao Jornal Litoral. Hoje então vamos falar então de marketing social. Qual a importância e o que define o marketing social? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez. Então, o assunto que eu adoro falar, já vou começar por isso, né? Claro. É importante a gente salientar que o marketing social não é a mesma coisa que o marketing de causas. Então, o marketing de causas é o marketing de ONGs, de organizações sem fins lucrativos. Quando eu falo de marketing socialmente responsável, eu estou falando de marketing do bem. Então, é aquele marketing que é preocupado com ética, com a comunidade, com o meio ambiente, com o desenvolvimento social, além só da troca do marketing, né? Além dos objetivos comerciais. Agora, eu posso estar falando besteira, você me corrige, você pode me corrigir no ar. Tem alguma coisa a ver com o ESG ou nada a ver? Sim, tem muito a ver com ESG, na verdade, né? Eu costumo dizer que marketing é tudo, né? Tá em tudo. Então, eu acho que a pauta do ESG, ela tem sido muito levantada, mas toda vez que eu falo de social, falo de meio ambiente e falo até de governança, eu tô falando de responsabilidade. Então, tem a ver sim. Certo. Agora,
Marla, ao criar uma campanha, né, para fazer lá o trabalho de marketing social, quais são os fatores essenciais para alcançar e engajar um público-alvo, né, de maneira eficaz? Tá. Então, a principal razão, né, da campanha existir é o motivo, é a causa, obviamente. Mas você tem que engajar as pessoas, se conectar com o público-alvo através desses valores que a campanha prega. Então, esse é o principal diferencial, esse é o principal ponto que os publicitários, que os marqueteiros têm que se atentar. Se ele está, de fato, se conectando com esse público-alvo através dos valores que essa campanha está promovendo. Bem como meio ambiente, sociedade e o desenvolvimento, né, da comunidade como um todo. E quais são os principais desafios? É claro, esses são os desafios, mas como pegar isso, ver esse público-alvo, acertar esse público-alvo, como é que faz esse trabalho de pesquisa? Aí a gente volta um pouquinho no que falou na semana passada, Exato. Que é a escuta social. Então, ouvir mais do que escutar, na verdade, né? Mais do que ouvir, escutar, parar para pensar naquilo que seu público está falando e entender se aquilo realmente mexe com o coração. As pessoas mudaram depois da pandemia, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas, a gente mudou a forma de ver o mundo e a gente tem uma sociedade hoje que está mais preocupada com o futuro, com o desenvolvimento, com o meio ambiente e com as causas sociais como um todo. Principalmente muito engajadas, né? Exatamente. Com certeza. Marla, obrigado pela sua participação no Jornal Litoral de hoje. Falamos sobre marketing social. Semana que vem você estará aqui conosco, certo? Tá ótimo. Então, Thiago, obrigada e boa tarde. Até semana que vem. É isso aí. A participação da Marla Souto no quadro Visão Estratégica Marketing. Hoje falamos sobre marketing social. Daqui a pouquinho, disponível aí para o pessoal nas redes sociais, no YouTube, na verdade. youtube.com/Jornal Litoral. Achou muito comprida essa URL? Tá comprida, né? Então faz o seguinte, clique, digite youtube.com, abriu a principal página lá do YouTube, vai lá naquela barrinha de pesquisa e escreva @Jornal Litoral, aí você vai encontrar o nosso canal. Aproveita para assistir esse quadro maravilhoso de marketing com a Marla Souto e também se inscreva no nosso canal. 1h21, e você sabia que estamos no Julho Verde? Esse é o mês de conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço. Julho Verde. Qual o tipo de cuidado que esse mês do ano, aliado à cor, tenta nos alertar? A campanha do Julho Verde foi iniciada em 2015 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com a finalidade de alertar a população quanto ao risco do câncer da cabeça e pescoço, que é um câncer bastante frequente. O câncer de cabeça e pescoço é o quinto mais incidente no Brasil, tanto em homens como em mulheres, causando mais de 10 mil mortes por ano. 70% dos casos são descobertos em estágio avançado, devido à falta de informação. Não tão popular como outros tipos de tumores, o câncer da cabeça e do pescoço tem no mês de julho o principal foco de combate à doença, que tem no cigarro a principal causa desse mal. Bom, inicialmente nós temos fatores de risco, que são fatores que proporcionam o surgimento do câncer. O principal deles é o cigarro, o tabagismo. 95% dos pacientes são fumantes inveterados, fumantes importantes. Quando nós temos a associação do cigarro com bebida alcoólica, principalmente destilados, ocorre uma multiplicação do risco do surgimento de câncer. Outros fatores de risco também existem, o câncer prévio de cabeça e pescoço, familiar com câncer, e no caso especificamente da orofaringe, o HPV, o vírus da papilomatose humana. 13h23, veja a seguir. Tá com fome? Então fica por aí, porque depois do intervalo tem uma dica imperdível para você. Voltamos já. Uma e 26, e o principal festival de burgers do Brasil está chegando. O Burger Gourmet by Restaurant Week Baixada Santista tem o objetivo de reunir as principais hamburguerias da região e é uma baita oportunidade para que eu
e muita gente aí em casa possa degustar de diversas receitas. Para falar sobre o evento, eu recebo aqui no estúdio o Fernando Marano. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Thiago. Que é promotor do Festival Burger Gourmet. Falei bem inglês aí ou dei aquela enrolada aí? Tudo bem, Fernando? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Como é o processo de seleção das hamburguerias para que elas possam participar do festival? Boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. A gente tenta sempre focar nas tradicionais, naquelas mais conhecidas, e também buscar novas, mas sempre no foco de que tenham um menu artesanal, algo bem interessante, que realmente o público vai atrás e que vão se beneficiar bastante mutuamente, tanto a gente quanto o público e o local. E como o evento pretende valorizar o setor de hamburguerias aqui na Baixada? Então, a gente traz um valor diferenciado, né? Então, as pessoas que gostam de comer bem e gostam de comer hambúrguer, acompanhamentos, acabam durante um mês tendo essa justificativa para buscar comer ainda mais e conhecer aquelas que elas nunca foram, ou voltar naquelas que elas já conhecem, ou às vezes pegar um hambúrguer diferente, alguma novidade. E compartilhe com a gente os detalhes, como é que vai ser o evento, como vai ser, né, essa experiência diferenciada. Tá. Eu também estou bem ansioso, né, porque é a primeira edição na Baixada, então é legal trazer novidade, né, ainda mais focando também na questão de hambúrguer, que a gente ama comer, pelo menos no meu caso, ainda mais se você pegar hambúrguer, tem um pezinho ainda maior. Vai começar já essa semana, quinta-feira, dia 27 de julho, vai até dia 27 de agosto, então tem um mês para as pessoas curtirem 13 hamburguerias, porque a gente sempre seleciona tanto a hamburgueria quanto o restaurante que tem a opção de hambúrguer, né? E aí pegamos Santos, Guarujá e Praia Grande, então é uma coisa, é legal ter mais de uma cidade também, porque a Baixada Santista temos 9, então as pessoas podem se deslocar e fazer essa troca, que eu acho que também é muito válida. Esses locais estão identificados, participantes do festival? Como é que funciona isso? Sim, o evento a gente fornece para esses locais o banner, então eles deixam na porta, e também através do nosso site, que é o restaurantweek.com.br. Repita! restaurantweek.com.br. Todo mundo consegue acessar e ter todas as hamburguerias participantes, o valor, que também vou falar, porque a gente tem 2 menus, né? Nessa edição vai ser o convencional e o plus. Então, as pessoas terão acesso a combos a partir de R$ 29,90 no convencional e R$ 39,90 no plus, com hambúrguer e acompanhamento. Pode escolher uma opção de cada do menu disponibilizado pela hamburgueria. Válido só para as pessoas que estiverem no restaurante ou também vale, por exemplo, o delivery? Algumas casas acabam deixando também delivery, mas o nosso objetivo principal é justamente levar o cliente até a hamburgueria. Porque às vezes ele chega lá, aí ele vê que tem uma bebida diferente, uma sobremesa diferente, ou ele pega o cardápio e fala, nossa, tem uma outra opção ainda mais interessante que não está no menu, mas eu sempre quis conhecer. Então é uma oportunidade não só apenas do cliente ir através do evento, mas realmente conhecer a hamburgueria, realmente ver aquele sonho daquele hambúrguer que foi premiado, que ele sempre viu nas redes sociais do lugar e pode estar provando. Fernando, esse festival acontece em outras localidades, faz muito sucesso nas outras localidades, estamos agora na primeira edição. Como é que vocês pretendem fazer que esse festival se torne anual aqui na Baixada Santista? Tem algum planejamento para isso? Sim, a ideia é que no ano que vem já fique fixo, né? A gente está trazendo para ver a aceitação, mas com certeza, como já conseguimos até grandes nomes de hamburguerias, o público, a gente imagina, ter uma boa expectativa com isso, e aí dando certo que realmente a gente vai colocar todo o peso para dar, ano que vem já volta e aí perpetua como acontece nas outras regiões do país. Agora, além de comer bem, comer hambúrguer, temos restaurantes, pode ter a opção também de sobremesa. Tem outro tipo de atração que as pessoas também possam conferir nesse festival, durante esse evento? A gente acaba fazendo algumas ações pelas redes sociais do Restaurant Week, né? Então a gente fala sorteios, a gente sempre tenta mostrar também, então relacionar as casas que são pet friendly, as casas que têm às vezes espaço kids, as casas que oferecem opções vegetarianas, veganas, para dar uma diferenciada e mostrar ações que possam engajar com públicos que também tenham particularidades. Fernando, as hamburguerias, os restaurantes já fizeram suas inscrições? Já está fechado esse lote de participantes, é isso? Ou ainda estão abertos?
Estão abertos, a gente trabalha até no último segundo, né? Porque sempre quem tiver interesse pode chamar, pode entrar no próprio site que eu falei que tem acesso ao menu, que é o restaurantweek.com.br. Lá ainda cabe inscrição, pode chamar tanto o Restaurant Week Brasil também no Instagram e mandar uma mensagem, que o objetivo é com certeza engrandecer. Lá no Instagram vocês estão, tá como lá? Restaurant Week Brasil. Lembrando que o Restaurant Week é sempre com T mudo, né? Como você falou no começo de falar certo em inglês, também estou tentando puxar um pouquinho aqui. Fernando Marano, promotor do Festival Burger Gourmet, hoje conosco aqui no Jornal Litoral. Nosso tempo é curto, eu agradeço demais a participação. Muito obrigado. O festival com certeza será um sucesso e esse horário de almoço, dá uma fome, não perca essa oportunidade, não é isso? Com certeza. Perfeito. A participação do Fernando Marano, que é promotor do Festival Burger Gourmet. Daqui a pouquinho estará disponível no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com e lá no YouTube você vai lá na lupinha e escreva @Jornal Litoral e reveja a participação do Fernando. 1h32. E Cubatão foi palco de uma etapa do Campeonato Paulista de Kickboxing Amador. O evento ocorreu no ginásio Armando Cunha, no Jardim Casqueira, em Cubatão, e reuniu atletas de várias cidades. Nós tivemos quase 60 lutas no total, divididas entre ringue, tatame, lutas masculinas, lutas femininas de low kicks, full contact, kick light, point fight. Todas as modalidades do kickbox aconteceram hoje aqui na cidade de Cubatão, nessas quase 60 lutas. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Kickboxing. O diretor estadual da entidade, Carlos Cruz, falou sobre o campeonato. O evento foi realizado com 2 áreas de tatame e uma área de ringue. Tiveram 3 lutas simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria agradecer aqui a TV Cultura por estar aqui cobrindo o evento. Isso é muito importante para a visibilidade da entidade e dos atletas, né, que se fizeram presentes aqui hoje. Aí, competição bem bacana na cidade de Cubatão. E dessa forma a gente encerra o Jornal Litoral desta terça-feira, 25 de julho. Eu agradeço a sua audiência. A gente volta amanhã, 1:45 da tarde. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.